Bom dia. Escolhi como título do sermão desta manhã: há pecado imperdoável? Será que existe algum pecado, por ser tão grave, tão sujo e tão indigno, que Deus não possa perdoar? Existe uma passagem na Bíblia onde Jesus literalmente falou que existe um pecado que não pode ser perdoado. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia, no Evangelho segundo Marcos, Marcos capítulo 3, versículo 20 a 30. Marcos capítulo 3, versículo 20 até 30. Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam: ele está fora de si. E os mestres da lei, escribas, fariseus, que haviam descido de Jerusalém, diziam: ele está com Beelzebu. Beelzebu era um outro nome que eles davam ao diabo, Satanás, pelo príncipe dos demônios, e que ele expulsa demônios. Então Jesus os chamou e lhes falou por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. E se Satanás se opuser a si mesmo e estiver dividido, também não poderá subsistir. Chegou seu fim. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens sem que antes o amarre. Só então poderá roubar a casa dele. Eu lhes asseguro que, repito, versículo 28 e 29, eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. Jesus falou isso porque eles estavam dizendo: ele está com um espírito imundo. Amém? Jesus acabara de curar um endemoniado que era cego e mudo. E o povo que estava ao redor, que presenciou esse milagre, ficou atônito, segundo a Bíblia. Não será este o filho de Davi? Não será este o Messias tão esperado por nós? Mas havia também fariseus, aqueles que desceram de Jerusalém, os escribas, os peritos na lei de Moisés. E eles falavam que Jesus estava expulsando o demônio em nome de Satanás. Que ele estava com o espírito imundo, que estava expulsando demônios por Beelzebu, ou Satanás. E Jesus usa argumentos muito lógicos, dizendo: como poderá Satanás expulsar o próprio Satanás? O reino dele então será dividido e não vai poder mais subsistir. Mateus 12, 32 lida com o mesmo texto, com a mesma situação, e diz assim: todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na era que há de vir. Jesus falou uma coisa muito séria. Vocês fariseus, vocês peritos da lei de Moisés, vocês não terão salvação, em outras palavras, porque vocês blasfemaram contra o Espírito Santo. E ele acrescentou: se vocês blasfemarem, se vocês cometerem algum pecado contra a minha pessoa, Jesus Cristo, eu os perdoo. Mas contra o Espírito Santo não há perdão. Aí surge a seguinte pergunta: será que há blasfêmia específica para Jesus Cristo e a blasfêmia específica para Espírito Santo? Há diferença?
Será que o Espírito Santo é mais poderoso, mais santo, de tal forma que o que você opor a Ele é muito mais grave do que o que você fará contra o Senhor Jesus Cristo? Não. Sabemos muito bem que os três entes que fazem parte da Trindade, que é Deus Pai, Deus Filho e Jesus, e o Santo Espírito, eles são iguais em poder, em honra e glória. Portanto, quando você blasfema, quando você comete algum pecado contra Deus, é também para Jesus Cristo e igualmente para o Santo Espírito. Então, por que Jesus disse que todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do homem, contra ele, será perdoado? Nós precisamos entender o contexto daquela época, quando Jesus estava junto com os judeus, junto com o povo de Deus, e que nem todos puderam compreender completamente quem era Jesus Cristo. Esta grande verdade de Deus deixar seu trono lá no céu, assumir a forma humana, se fazer presente entre os homens, era alguma coisa, alguma ideia, alguma teologia, alguma concepção além da capacidade humana. Por isso, durante o seu ministério público, muitos chamavam Jesus de simplesmente Nazareno, carpinteiro, filho de José e Maria. Alguns chamavam ele de comilão, cara, come demais. Alguns chamavam ele de simplesmente mais um profeta, mestre, rabi, professor. Os familiares de Jesus Cristo, veja o texto que você acabou de ler. Os familiares de Jesus Cristo chamavam Jesus de, ele está fora de si, louco. E Jesus falou, tudo isso que vocês estão dizendo a meu respeito, eu posso perdoar. Por quê? Porque ainda foge da compreensão de vocês. Só conheceram realmente quem era Jesus quando ele morreu na cruz e quando ele se ressuscitou. E quando ele subiu, voltou para o céu. Até então, nenhum ser humano, até os 12 discípulos do Senhor Jesus Cristo, compreenderam completamente quem realmente Jesus era. Portanto, qualquer coisa que vocês digam a meu respeito, eu posso perdoar. Mas tem uma coisa que eu não posso perdoar. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, o que é essa blasfêmia contra o Espírito Santo? Eu quero apresentar aos irmãos duas interpretações. A interpretação contextual, portanto, o que realmente aconteceu naquele momento, e uma interpretação mais geral. O que isso tem a ver com a gente? Existe ainda, no dia de hoje, blasfêmia contra o Espírito Santo? Que um pecado, segundo Jesus, é imperdoável? Primeira interpretação é contextual. O que é blasfemar contra o Espírito Santo? Segundo o texto que vocês acabaram de ler. Agora não olha para mim, olha para o texto. E vocês vão me responder. O que é blasfemar contra o Espírito Santo? Segundo o texto que nós acabamos de ler. O que os fariseus fizeram? Eles atribuíram ao diabo, Satanás, as obras do Espírito Santo, mesmo sabendo que isso não era verdade. Fariseus viram claramente que o que Jesus acabara de fazer, curar endemoniado, mas não somente esse milagre, os demais, outros milagres. Os fariseus, que eram peritos na lei, sabiam muito bem que isso só podia ter acontecido porque Deus estava com ele. Isso era tão claro. Mas eles fizeram questão de negar isso. E atribuiu ao diabo, a Satanás, de que esses milagres estavam acontecendo porque ele estava com Jesus. O Satanás, o diabo estava com Jesus Cristo. Como é que eu sei que os fariseus sabiam que Deus estava com Jesus Cristo? Que o poder divino de Deus estava por trás de todos esses milagres realizados
pela pessoa de Jesus Cristo. Como é que eu sei disso? Porque um fariseu, mestre na lei, muito influente na época, fez um seguinte depoimento. Então vamos dar uma olhadinha qual foi o depoimento desse homem, chamado Nicodemos. João 3, 1 a 2. Dá para projetar? Dá para vocês lerem? Então vamos ler junto. 1, 2, 3 já. Havia... Olha, Nicodemos era um fariseu, autoridade, uma pessoa influente, professor, mestre, que conhecia a fundo a lei de Moisés. E ele procurou pessoalmente Jesus Cristo, e ele mesmo deu esse depoimento. Olha, mestre, tudo que você ensina vem da parte de Deus, e todos esses milagres que você opera só podem acontecer porque Deus está com você. Os fariseus sabiam muito bem que os milagres só aconteciam na presença do poder divino do nosso Deus Pai. E Jesus estava fazendo bom uso desse poder divino para trazer esperança a muitas pessoas. Os fariseus negaram o que era evidente, o que era óbvio. Eles queriam tapar o sol, como diz bom português, com a peneira. E por que eles fizeram isso? Vamos ler João 3, 19 a 20, que responde. Vamos ler novamente? Este é o julgamento. Está aí a resposta. Os fariseus não queriam de jeito nenhum aceitar que Deus estava com Jesus, porque para fariseus, aceitar que Jesus estava certo é admitir que eles estavam errados. Para os fariseus, aceitar que Deus estava com Jesus é admitir que Deus não estava com eles. Eles tinham medo de que suas manchas de pecado, tudo que eles defendiam até a vinda de Jesus Cristo, se tornassem evidentes, que se mostrassem que eram mentiras. Irmãos, vamos fazer uma pequena suposição. Vamos supor que Deus um dia resolve mandar uma máquina para cada igreja local aqui na superfície da terra, e essa máquina é o detector de pecados. É uma máquina pela qual todos nós, desde criança até mais idoso, tem que passar. E quando passar, a máquina faz um barulho para cada pecado, trim, trim, trim. E todos nós temos que passar por essa máquina. Alguém se voluntaria? Passa primeiro. Ninguém quer. E a pessoa mais hesitante seria eu, pastor. Ai, se eu passar por aquela máquina e a máquina começa a fazer o barulho. Suponho que meus pecados sejam projetados aqui no telão. Que vergonha eu vou passar na frente dos irmãos. Eu que digo aqui, todo domingo, no púlpito, só a verdade, a palavra do Senhor, faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. E você está cometendo, você é um hipócrita. Ai, eu fico com medo. A pessoa mais temerosa para não passar por aquela máquina sou eu. Agora, algumas opções existem. Ou eu confesso logo meus pecados, eu vou ficar como o último da fila, ou eu vou ter que desacreditar essa máquina. Eu vou ter que invalidar essa máquina. Eu vou ter que inventar alguma história, dizer que essa máquina não presta, é mentira. Não é precisa, não é exata. É uma falsificação, não vale nada. Ou eu faço isso, ou eu vou dar um sumiço nessa máquina. Eu volto aqui à noite, né, na igreja à noite, e eu vou dar um jeito de jogar fora isso aí, lá no Rio Tietê.
E o que os fariseus fizeram? A luz veio, mas eles não queriam aceitar esta luz como ela é. E começou a botar um monte de defeito nessa luz. E como se isso não bastasse, eles tinham que acabar com essa luz, com essa máquina. Por isso eles crucificaram Jesus. Blasfêmia contra o Espírito Santo é exatamente isso. Saber que tudo que Jesus fazia era de acordo com a vontade de Deus, era segundo o poder divino de Deus. Mesmo sabendo isso, eles rejeitaram, eles ignoraram, eles até destruíram, porque eles queriam ficar com a verdade deles. Agora, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo nos dias de hoje, de modo geral? O raciocínio não muda. Blasfemar contra Espírito significa resistir obstinadamente, rejeitar deliberadamente o trabalho de convencimento do Espírito Santo. Irmãos, quando Jesus nos deixou, ele fez uma promessa: eu vou enviar para vocês o conselheiro, o Santo Espírito, Paracleto, em grego original. E ele fará um trabalho com vocês. Ele deu uma missão. O Santo Espírito tem uma missão aqui na terra. Sabe qual é essa missão? João 16, por favor. João 16, 8 a 9. Vamos ler novamente, irmãos? Vamos lá? Quando ele vier... Exatamente. O Santo Espírito veio para fazer esse trabalho, convencer o mundo. Quando digo mundo, não é só crente. Quando digo mundo, é para todos, a humanidade inteira. Então, o Santo Espírito veio para convencer as pessoas do pecado que elas tinham cometido, da justiça e do último dia de julgamento. Ele veio convencer de que homens não creram em Filho unigênito de Deus Pai. Portanto, blasfemar contra o Espírito Santo é resistir a esse trabalho de convencimento. O Santo Espírito está constantemente dizendo para o seu coração: olha, você pecou. Olha, você... Ele continua falando: olha, esta é a justiça. Jesus virá novamente, haverá julgamento final. Há céu e inferno. Mas você quer resistir, você não quer aceitar, você reluta contra essa verdade. Por isso João 3,18 diz claramente o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Por favor, que eu faço questão de ler para vocês. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Esta é a definição da blasfêmia contra o Santo Espírito. É o pecado de você não crer no Filho unigênito. É o pecado de você não crer em Jesus Cristo como o Salvador e Senhor de sua vida. E o veredito é claro. O texto que nós lemos diz que quem blasfema contra o Espírito Santo é culpado de pecado eterno. E o que é culpado? Se lembram da definição do culpado? Os que estudaram Fórmula 3 comigo, se lembram da definição do culpado? Segundo a Bíblia, culpado é aquele que pecou, mas não admite que pecou. Esse é o culpado. Pecou, mas não admite que pecou. Até a consciência diz para ele: você pecou, mas ele diz: eu não pequei. Ele não admite o pecado, do jeito nenhum, principalmente diante de Deus. Segundo lugar, aquele que admite: pequei sim, mas não quero perdão. Eu não quero me humilhar diante de Deus. Prefiro morrer com meus pecados a me humilhar e me curvar diante de Deus. Então, culpado é aquele que pecou, mas não admite que pecou, ou aquele que admite que pecou, mas que não busca perdão de Deus. Irmãos, aquele exemplo, aquele caso que eu contei para vocês já várias vezes, desculpa sempre dar o mesmo exemplo,
mas foi tão marcante para mim que não posso deixar de contar mais uma vez. Foi aquele harabodi coreano que estava dando o último suspiro da vida dele. Teve um câncer, ele estava na fase terminal. Eu estava à beira do leito desse homem. Ele era incrédulo, ateu. Então eu fiz aquela pergunta: você crê que Deus exista? Ele disse: não. Mas suponha que Deus exista e que haja céu, paraíso, um lugar bom, que haja inferno, que é um lugar muito ruim. O senhor prefere ir ao paraíso ou ir ao inferno? E ele me respondeu sem hesitação: eu prefiro ir ao inferno. Deu o último suspiro e morreu. Coração endurecido, obstinado. Aquele Senhor me fez lembrar dos 2 criminosos que foram crucificados junto com Jesus Cristo. Um aceitou, eu pequei, eu fui criminoso, nós merecemos a morte. Mas ele buscou perdão do Senhor Jesus Cristo, e Jesus disse: você irá comigo no paraíso. Outro não, até zombou, né? Até caçoou Jesus Cristo. Você não disse que é Salvador, tal, então salve a si mesmo e salve a nós também. Eu sei porque aquele homem não quis aceitar a verdade. Porque se aceitar que Deus exista, ele teve que admitir que ele estava errado. Tudo que ele tinha falado contra Deus, tudo que tinha feito contra Deus, ele tinha que admitir que ele era pecador. Ele preferiu morrer com a sua própria verdade a aceitar a verdade absoluta. Portanto, há pecado imperdoável? Existe. O pecado de não crer no Filho unigênito, Jesus Cristo. Este é o único pecado imperdoável. A nossa salvação baseia-se no perdão dos nossos pecados por Deus. E há 2 tipos de pecado que Deus perdoa quando nós aceitamos Jesus Cristo. O primeiro pecado é o pecado original, aquele pecado que Adão e Eva cometeram. E como nós somos descendentes do Adão e Eva, nós já nascemos pecadores, com esse pecado original. Mas quando nós aceitamos Jesus Cristo, quando nós cremos no Filho unigênito, pela obra redentora de Jesus na cruz, nós fomos lavados. Esse pecado original foi removido. A nossa identidade mudou. Se antes a gente éramos inimigos de Deus, agora nós somos membros da família de Deus. Se antes Deus nos chamava de pecadores, após a salvação nós somos chamados de santos. Houve mudança de identidade. Mas isso não significa que a gente deixou de pecar, porque nossa realidade nós conhecemos muito bem. Mesmo após salvação, nós continuamos pecando. Então, o que está acontecendo? Como eu digo, houve mudança de identidade. Vou dar um exemplo. Eu não sou brasileiro nato. Eu vim com 11 para 12 anos de idade para o Brasil. Quando eu estava cursando faculdade, eu me naturalizei brasileiro. Então, o governo brasileiro me concedeu certificado: a partir de hoje você é brasileiro. E o governo brasileiro me concedeu passaporte brasileiro. Aonde quer que eu vá, eu não procuro mais consulado coreano, mas é consulado brasileiro. Então, em termos de identidade, eu sou cidadão brasileiro. Mas isso não significa que eu deixei de ser coreano. Eu continuo sendo coreano, gosto de jjajangmyeon, continuo gostando de kimchi jjigae, continuo comendo cupá, continuo assistindo novelas coreanas. Identidade mudou, mas a minha natureza, a minha situação continua igual. Quando eu aceitei Jesus Cristo, ocorreu essa mudança. Eu me tornei cidadão do céu. Eu me tornei membro da família de Deus. Mas eu continuo pecando. Portanto, outro tipo de pecado que nós precisamos entregar a Deus para serem perdoados são nossos atos pecaminosos. Aquele pecado que você comete todo dia, que ainda vou cometer hoje, talvez amanhã também. Os atos individuais. Esses atos pecaminosos que cada um de nós comete. Se o pecado original é perdoado quando você crê em Jesus Cristo, os atos pecaminosos são perdoados na medida em que nós confessamos esses pecados
diante de Deus. 1 João 1,9 diz claramente: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Você, irmão, e eu, cremos no Filho unigênito. Cremos ou não cremos? Ele é nosso Salvador e Senhor. Cremos ou não cremos? Nós somos salvos. O pecado original já foi removido. Basta agora só confessar os pecados do passado, do presente e do futuro. Porque o sangue que Jesus derramou na cruz é muito mais poderoso do que qualquer tipo de pecado que você possa cometer ou imaginar. Aqui nós precisamos elaborar uma outra pergunta. Será que existe algum pecado imperdoável para quem já é salvo? Será que existe algum pecado imperdoável para quem já é salvo, que seria caso seu, o meu caso também? Nós somos salvos, nós somos membros da família de Deus, mas será que existe algum pecado que é tão grave, tão indigno, tão inconcebível, tão sujo, que por mais que a gente confesse, que nos arrependa, Deus diz assim: ai cara, você pisou feio na bola. Outros, tudo bem, mas esse que você cometeu, esse não dá. Será que existe um pecado assim? Eu digo que não. Não. Para quem é salvo, não há pecado imperdoável. Não há pecado tão sujo, tão grave, tão indigno, que Deus não possa perdoar. Que grande esperança para nós. Que grande alegria. Uma vez salvo, nós somos eternamente salvos. Isso não significa que você tem toda a liberdade para ficar pecando por aí. Isso também não significa que você está isento das consequências dos atos pecaminosos que você comete. Se você abraçou um fogo que você não deveria abraçar, você se queima, você chora, deixa a cicatriz no seu corpo. As consequências existem. Mas se você confessar, se arrepender do pecado, nosso Deus é misericordioso, justo e fiel. Ele nos purifica, Ele nos liberta de toda impureza. Mas existe uma outra passagem na Bíblia, como se fosse pulga atrás da orelha, intrigante, que parece dizer que mesmo sendo uma pessoa salva, se cometer pecado grave, pode perder a salvação. Essa passagem está registrada no livro de Hebreus. Então, por favor, projete. Eu vou ler para vocês bem devagar. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. Nossa! Aqueles que foram iluminados, provaram o dom celestial, até participaram do trabalho do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra do Senhor, viram até poderes da era de há de vir, mas por algum motivo eles caíram, se desviaram do caminho, se afastaram de Deus. Olha, esses são casos perdidos. Não haverá arrependimento. Não tem como eles se arrependerem dos pecados. Se não há arrependimento, não há perdão. Parece que crente que se desviou, que perdeu a sua salvação. Irmãos, exaustivamente eu procurei as interpretações dos teólogos desse texto. E um que me convenceu, que eu gostaria de apresentar. Esta passagem significa que a pessoa chegou a ver como Deus era poderoso. Essa pessoa chegou a presenciar como Deus era verdadeiro.
Mas mesmo assim, como os fariseus do texto que nós acabamos de ler, resolveu rejeitá-lo de maneira deliberada. Eles viram que Deus é poderoso, eles viram milagres acontecendo, eles viram que Deus é a verdade absoluta, mas mesmo assim, por algum motivo, de modo deliberado, intencionado, eles resolveram rejeitar, jogar fora esta grande verdade. É o caso de Judas Iscariotes. Ele viveu e conviveu com Jesus Cristo durante 3 anos. Todo dia ele estava junto com Jesus. Ele viu de perto todos os milagres que Deus operava, Jesus operava. Ele viu Jesus se levantar do barco e acalmar a tempestade. Ele viu Jesus curar doentes e endemoniados. Ele viu Jesus levantar até um morto. Assim ele ficou perto de Senhor Jesus Cristo durante 3 anos. Mesmo assim, ele resolveu rejeitá-lo de maneira intencional, deliberada. Certamente ele não era uma pessoa salva. Há crente joio nas igrejas? Sim, porque a Bíblia diz que há. Se entre 12 discípulos do próprio Jesus Cristo havia um que não era salvo, então imagina na igreja como toda, aqui na superfície da terra. Há muitos que estão sentados aqui, não aqui na nossa igreja na Anaquioé, acredito, mas muitos que frequentam a igreja, tem cara de anjo, tem cara de bonzinho, fala em coisas sagradas, é a Bíblia, ora bem, prega até bem, faz tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas no fundo, essa pessoa não aceitou ainda, não crê ainda no Filho unigênito enviado por Deus Pai, Jesus Cristo como Salvador e Senhor, apenas finge ser um dos nossos. E como é que eu vou saber se um é trigo ou joio? Olha para o cara do outro aí, quem tem cara de joio e cara que tem trigo? Eu não sei, eu não tenho esse discernimento espiritual, e nem preciso ter. Mas a Bíblia constantemente adverte a respeito dos falsos profetas e falsos professores na igreja. Claro que não cabe a gente ficar, não cabe a nós, porque só Deus sabe. Diz que quando você for para o paraíso, você terá 2 grandes surpresas. A primeira surpresa é você encontrar alguém que você jamais imaginava que estaria lá. Você aqui? No céu? A segunda grande surpresa é: cadê pastor Jairo? Aquela pessoa que certamente eu esperava encontrar aqui no paraíso, no céu, não está. 2 grandes surpresas nós teremos. Irmãos, para resumir, blasfêmia contra o Espírito Santo é você não crer no Filho unigênito de Deus Pai. É você não crer em Jesus Cristo como Salvador e Senhor de sua vida. Esse é o único pecado imperdoável. É a blasfêmia contra o Espírito Santo, mesmo sabendo que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que implicações isso traz para nós? Primeiro, por mais indigno e por mais grave, por mais sujo que possa ser seu pecado, ele pode ser perdoado, na medida em que você confesse esse pecado ao Senhor com toda a sinceridade do seu coração. Pai, eu pequei. Pode ser um pecado, nossa, como? Ele? Ela? Por mais sujo
por mais inconcebível que possa ser seu pecado. Se você confessar, nosso Deus é bondoso e misericordioso. É o Pai que perdoa o filho, que se humilha diante dele, que admite que pecou e pede perdão. Nosso Pai perdoa. Portanto, não fique na fossa, não fique deprimido, não seja preso por complexo de culpa. Venha à presença da luz e confesse seu pecado. Ele certamente vai perdoar. O próprio texto que nós lemos no versículo 28 deixou bem claro para nós. Eu lhes asseguro, Jesus falando, todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados. É a palavra do Senhor Jesus Cristo. A segunda implicação: jamais diga a um irmão em Cristo que eu nunca vou te perdoar. Sua esposa cometeu um pecado contra você, meu querido marido, nunca diga a ela que eu jamais perdoarei você. Idem também para o marido. Nunca diga a algum irmão na nossa igreja que certamente cometeu um pecado muito grave, deu maior calote em todo mundo, teve um caso com quem você nunca imaginaria que teria caso. Jamais diga a essa pessoa que eu nunca vou perdoar você. Essa pessoa confessou o pecado e está sofrendo as consequências do pecado que tinha cometido. Ele já confessou a Deus, Deus já o perdoou, ele já está restaurado. Se você disser por esse irmão que eu nunca te perdoarei, você está indo contra o veredicto de Deus. Deus já inocentou aquele homem, aquela mulher, do pecado que ele tinha cometido no passado, que você acha que é imperdoável. Falei, para quem é salvo, todo pecado é perdoável. A terceira implicação, e a última: se por acaso entre nós aqui, há alguém que ainda não aceitou Jesus Cristo como Salvador e Senhor, deixe de ser obstinado. Humilhe-se diante do Senhor, diante do Criador. Aceite que você é criatura, cheia de falhas. Não pense que o que você sabe é tudo. Aceite o amor do nosso Deus Pai. Creia no seu Filho unigênito. Olhe ao seu redor. Tem aqui alguém com cara de bobo? Olhe aqui ao seu redor. Tem alguém aqui com cara de débil mental? Tem alguém aqui menos racional, menos lógico do que você? No entanto, nós estamos aqui professando nossa fé em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque nós experimentamos algo maior. Nós experimentamos alguém maior, que ultrapassa de longe a razão humana. Talvez não tenhamos palavras para descrever isso que nós experimentamos, a pessoa que nós conhecemos. Se você ainda não aceitou de verdade o Senhor Jesus Cristo, eu lanço esse convite. Humilhe-se diante de Deus. Curve-se diante de Deus. E aceite que Ele é nosso Salvador. Que nosso Deus é um Pai bondoso, que até blasfêmia contra espírito, que é negar Jesus Cristo, se você se arrepender disso, Ele aceita você. Portanto, eu quero concluir, não há pecado imperdoável na verdade. Todo pecado é perdoável por nosso Deus, na medida em que você confesse, que se arrependa. Curve a sua cabeça, irmão. Eu gostaria que você fizesse parte da família de Deus, que nós possamos realmente nos chamar de irmãos em Cristo Jesus,
e que você se livre desse pecado imperdoável, de não crer ainda, não aceitar ainda Jesus como Salvador e Senhor, o caminho, a verdade, é o único acesso ao nosso Deus Pai, que há julgamento final, que há céu, paraíso e há inferno. Senhor Deus, a palavra foi proferida. Eu peço que o Santo Espírito nos ajude a tomar posse dessa grande palavra, esta palavra sagrada, e que nós possamos viver conforme esta verdade. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.